Ele tinha um talento excepcional com a espada. Não havia nada que ele não pudesse aprender. E nada que pudesse escapar da sua espada. Ele até trabalhou duro o suficiente para ter manchas de sangue nas palmas das mãos, mas depois de abandonar o ensino médio, passou 20 anos aprimorando as habilidades com uma faca, e ele se tornou o melhor espadachim do país. Na próxima cena a gente vê um cara cortando um peixe para colocar num prato de um restaurante. A gente vê o pessoal passando para um lado e para o outro, falando qual pedido em cada mesa. Aquele furdunço de restaurante comum, até que alguma coisa chama a atenção do pessoal que tá fora da cozinha, e os cozinheiros estão olhando pra alguém também. E o cara tava lá, muito concentrado, cortando peixe. Até que um dos caras avisa pro chefe que o celular dele tá tocando. Ele tava com fone, então ele não ouviu, ele fala, eu deveria ter colocado pra vibrar. Até que ele vê uma notificação de um jogo que ele já tinha desinstalado. Então por que tava aparecendo? Tava quebrado isso? Até que alguém de repente avisa pro chefe que um convidado chegou. Mas o chefe fala, pelo amor de Deus, só fala que eu não tô aqui. Mas o convidado já estava lá se aproximando. E o cara tava lá pra cobrar uma resposta do chefe. Porque ele acredita que já deu muito tempo pro chefe pensar, não é? Não deve ser um pedido difícil pra alguém que fica mexendo com lâminas o dia inteiro. Aí ele pensa, desculpa, talvez eu esteja sendo um pouco insensível. Daí ele abre uma maleta cheia de dinheiro. E fala que vai fazer questão de não desapontar o chefe. Um pagamento adiantado de 300 milhões. Só que simplesmente o chefe pega a faca e picota alguma coisa. E ele fala que essa cozinha aqui é um lugar muito limpo. Não é lugar pra gente suja que nem ele. E pede por favor pra ele sair. Mas o que ele cortou foi um atum que tava pendurado. Mas o cara fica puto falando que ele é praticamente o santo da espada. O que um santo da espada tá fazendo numa cozinha? Ele vai ficar somente aí, cortando peixe? E quando o cara pega na faca, todo mundo fica completamente chocado. E o cara já vai saindo e fala que não vai desistir tão facilmente dele assim. Já já ele vai voltar pra falar com ele. E um pouco mais tarde ele para pra fumar um pouco do trabalho. E um outro funcionário fala que foram 300 milhões a proposta. Se fosse ele, já teria aceitado. E ele fala que na vida dele só cortou cabeça de peixe, nunca foi um bandido. Daí o cara pergunta, então você só tem reputação? Nunca cortou a garganta de ninguém? E fala pra ele pegar o dinheiro, assustar a pessoa, sei lá, fazer alguma coisinha com a faca, pegar o dinheiro e abrir uma loja, comprar uma casa, sei lá. Todo mundo merece viver como humano, né? Mas o chefe fala que passaria até se fosse 1 bilhão. Até que o cara percebe que o celular dele tá cheio de notificação e fala, e aí, tá cheio das namoradinhas, hein? Mas o chefe fala que é só um jogo chato. Aí o cara pergunta, é aquele tal de proteção divina? E ele fala que sim, mas que tinha saído desse jogo já. Até que alguém chama o outro funcionário pra limpar a cozinha. E o chefe pensa que quando ele era jovem, a família dele faliu e ele começou a trabalhar o tempo todo. Viver como um humano... Talvez ele tenha se focado muito em ganhar dinheiro. E ele fica se perguntando por que o celular tá tocando notificação ainda. Será que ele reinstalou o jogo depois de beber? Bom, de qualquer maneira, ele vai deletar de novo. Mas quando ele vai limpar a notificação, ele sem querer clica. Daí vai abrindo o jogo, proteção divina. E ele pensa que mesmo não jogando tanto o jogo, a trilha sonora dele é muito nostálgica. E ele pensa que as personagens femininas continuam lindas como sempre. Até que de repente o celular dele começa a travar muito, só que de repente tudo brilha. Na próxima cena a gente vê aquele funcionário saindo novamente, falando que estão chamando o chefe, só que ele sumiu. E ele se pergunta onde é que ele tá e por que ele deixou o celular dele pra trás assim. Daí alguém pergunta onde tá o chefe e o cara fala, sei lá, ele deve ter ido cagar. Mas enquanto isso, na tela do celular estava escrito transferência completa, 100%. Na próxima cena é explicado um pouco sobre o jogo Proteção Divina. É um modelo típico de jogo Pay to Win, que você paga e fica forte. E tem um sistema de caça automático muito chato. Um jogo super genérico para celular que não precisa de mais explicações. O Proteção Divina. E a pessoa pergunta, então você deve estar se perguntando, por que eu jogo esse jogo então? E a pessoa que está explicando isso admite, é porque ele gosta da aparência das garotinhas do jogo. Ele nunca sequer gastou 1 centavo em compras no jogo, ou jogou em vários ciclos assim. Sei lá, ele nem terminou esse jogo. Ele nunca jogou nem com um personagem jogável, nem com um NPC. Na verdade, ele acabou caindo como um dos personagens que fica no fundo. E o nome dele é Kang Jeong-ma. Daí, de repente, na rua ele tá andando e uma mulher esbarra nele.
E o cara é o jogador de LoL típico, né? Ele fica pensando, meu Deus, uma mulher. Daí ele pergunta se tá tudo bem, que esbarrou nela. Mas ela fala que tá tudo bem, foi ela que esbarrou. Enquanto isso, o Prota tá pensando que a sede do jogo fica na Coreia. Então nome, localizações, geografia, a linguagem, né, o próprio idioma é tudo igual da Coreia. Mais ou menos, né? Tem algumas diferenças, mas é tudo muito inspirado na própria Coreia. Então, graças a isso, ele se adaptou muito fácil. E ele ainda é um adolescente. Bom, pelo menos durante esse ano, né? E ele vive aqui dentro do jogo, sem saber se é a realidade ou um jogo, ou só fingindo que não sabe que é um jogo. Vivendo uma vida super normal de um adolescente do ensino médio, assim como fez na vida passada dele. É uma vida secundária muito comum. Daí quando ele fala que chegou em casa, alguém fica muito feliz, falando que o orgulho da família finalmente chegou em casa. E essa pessoa é a mãe dele, que mostra uma carta que ele foi aceito numa faculdade. Daí ele fica, por favor, mãe, você pode parar com isso por enquanto? Mas ela fica, não, que tá muito orgulhosa, que já viu esse papel aqui várias e várias vezes. E os pais do John Ma estavam muito mais animados do que ele mesmo. Sendo que amanhã seria a cerimônia de entrada dele. Daí pergunta se ele já empacotou tudo pra viagem, ele fala que sim, vai só finalizar umas coisinhas. E ele pensa que assim, a vida ordinária e tranquila dele foi completamente estragada. Daí ele no quarto dele, muito desanimado, pensa que já chega, não é? Todo mundo tá muito animado, então ele não pode desistir dessa faculdade. Ele pediu pra sair várias vezes, só que não adiantou, né? Ele já tá cansado, exausto na verdade. E ele pensa, Kang Jeoma, como ele foi aceito numa escola como essa, prestigiada desse jeito. E é explicado pra gente o que aconteceu exatamente. E ele pensa que quando entrou nesse corpo, os pais avisaram que no ano passado ele tinha manifestado a bênção dele. E ele fica se perguntando, como assim? E bem antes dele possuir o corpo do Jeomar, foi quando ele manifestou a bênção dele, fazendo com que ele passasse imediatamente no exame de entrada para a Academia Hawakin. E o Prota fica se perguntando, esse garoto aqui, ele é um gênio por acaso? E é explicado que a bênção é o que faz os humanos usarem habilidades especiais. Resumidamente, é o mesmo conceito que tem no jogo, mas nem todos os humanos têm essa proteção divina. Grande parte disso é por conta de genética. As pessoas que são mais ricas e nobres geralmente têm mais chances de terem uma proteção divina. E daí foi criada uma academia de elite, a Academia Hawakin. Ela foi fundada com o pretexto de treinar heróis, mas é claro, ela só tá aberta para elite. Mas recentemente um programa de introdução de pessoas que não são de famílias heróicas foi registrado. E foi assim que Jeomar conseguiu entrar. E o fato de que eles precisam de heróis é para combater os monstros. Mas ele fala que não quer essa realidade, não é essa a realidade dele. Ele não quer estar numa escola sendo treinado para virar um herói para ir pra guerra. E ele fica muito entediado só de pensar que tem uma bênção. Até que a janela de status aparece e ele fala que a janela de status continua feia como sempre. E o sistema mostra que ele tem a bênção de não sentir dor. E ela fica ativa por 30 segundos e tem um tempo de recarga de 12 horas. E o Prota pensa se ele realmente foi aceito na faculdade com isso? 30 segundos e 12 horas de recarga, isso é até triste. E ele pensa que essa bênção aí ele recebeu quando chegou no corpo, não foi? A bênção do Deus da Espada. Qualquer coisa que ele acerte com uma lâmina vai cortar. O tempo de ativação é infinito e fala que vai ativar numa espada de 30 centímetros ou menos e de uma espessura de 5 centímetros. E ele se pergunta se essa bênção não é muito poderosa, será que alguém tá brincando com a cara dele? E ele fala que essa habilidade ele não viu nem dentro do jogo. Só que a habilidade também tá muito simples, se você acertar, você corta. Como assim? Como isso funciona? Deve ter uma condição para isso ativar. Daí ele vê as especificações da lâmina e fala que é o perfeito tamanho de uma faca de sashimi, a que ele usou na vida passada dele inteira. E o Prota fica pensando que não faz ideia do que esse jogo quer com ele. A vida nunca vai como ele quer, não é? E ele fala que finalmente terminou de arrumar as coisas, mas opa, ele se esqueceu do equipamento dele. E ele parou pra pensar no equipamento que ele tinha quando ele começou a jogar o jogo. Até equipamentos de Rank E custam milhões. Um equipamento de Rank S, sei lá, 2 pessoas devem ter no mundo. E ele pensa também que não quer nada muito exuberante pra não gastar dinheiro, né? Mas fala que se ele não levar nenhum equipamento pra escola, ele vai ficar marcado. Mas ele cede e fala que vai arrumar um equipamento. E ele pensa que na vida passada dele, um professor insistiu que as facas japonesas valem muito a pena. Então, por que não dar uma chance, não é? Até porque uma pessoa que é verdadeiramente boa nunca culpa o equipamento. Daí no dia seguinte ele tá todo arrumadinho com a bagagem dele e um cara fica se perguntando o que exatamente é isso que ele tá levando. E a gente vê que ele tá com muitas facas de cortar sashimi. E ele tá parado num tipo de análise que as pessoas fazem do equipamento no primeiro dia.
E o marombom que tá analisando pensa que todo ano tem um cara que faz pegadinha, não é? Ele tem que mostrar autoridade pra esse tipo de gentinha. Daí ele bate na mesa e pergunta: você acha que isso aqui é uma piada, essa academia? Você vai entrar na academia com seu equipamento sendo faca de cozinha? Mas o prota simplesmente fala: é o meu equipamento. Daí o cara fica um tempo pensando, mas ele fica puto e fala: ô estudante! Mas o Geomar simplesmente fala: senhor instrutor, eu sou uma admissão especial de uma família ordinária. A minha família não tem condição de me prover um equipamento devido. Você vai continuar fazendo esse desserviço? E o instrutor pensa que a tag dele é de cor diferente, ou seja, ele é de admissão especial. E ele fala que realmente equipamento de verdade é muito caro. E agora que ele parou pra pensar, esse tipo de gente vai ter muita desvantagem na educação, não é? E o prota ainda manda uma na lata dele, falando que culpar uma pessoa pelo equipamento dela é muito imaturo da parte dele. E o prota tem essas palavras gravadas na cabeça dele: um expert nunca culpa seu equipamento. Ele chegou no pináculo da lâmina sem ter o equipamento devido. Essa é a filosofia de vida que ele carrega consigo. Daí o instrutor sente toda essa presença dele e fala que o nosso prota com certeza é um GOAT. E o instrutor fala que o aluno Geomar, admitido por admissão especial, a usar o seu próprio equipamento. E obviamente ele agradece antes de sair. Daí os alunos riquinhos babacas começam a falar mal dele, né, porque ele foi admitido especialmente. Mas o instrutor manda todo mundo calar a boca, porque agora ele tá do lado do protão. E ele fala que só depende das ações deles, não de onde eles vieram, entenderam? E todo mundo fala: sim, senhor. E o prota fala que depois disso aqui vai ficar com transtorno pós-traumático. Daí depois disso o prota fala que precisa de uma pausinha. Ele não esperava que fosse tão, sei lá, constrangedor e incômodo entrar nessa academia. Mas pelo menos a avaliação do equipamento dele tá pronta. Agora ele só precisa fazer o teste pra ver em que classe ele vai ficar. E ele pensa que de qualquer maneira chegou muito longe, né? É uma academia extremamente privilegiada. A Academia Joaquim. E ele fala que é realmente diferente de ficar olhando isso por uma tela de um celular. O tamanho do campus dessa academia é muito exagerado. Uma pequena cidade cabe aqui dentro. E o prota admite que na verdade isso aqui é bem legal. E ele pensa que ele tá numa escola de pessoas de alta classe. E pensando que na vida passada ele teve que abandonar a escola por conta de dinheiro. Será que na vida passada ele imaginaria estar aqui um dia? Até que de repente no alto-falante avisam que a prova vai começar e que os novos alunos devem se reunir até as 3 da tarde. E o prota pensa: tão cedo assim? Eu passei da cerimônia de entrada, mas essa prova é muito mais importante. E ele fala que tem que testar um novo equipamento, não é? E ele parou pra pensar: peraí, desde que eu cheguei nessa vida, eu não toquei numa faca, não é? E novamente ele se lembra do seu mestre. E ele falava que ele nunca deve soltar sua espada. Durma com ela se for preciso. E ele pensa que viveu 22 anos pela espada. Um aninho de descanso não prejudicaria as habilidades dele, não é? Daí ele dá uma analisada na faca, vê se ela tá bem afiada e fala que não é nada mal, pra falar a verdade. E ele vai testar cortar uma folha, mas quando ele vai desembainhando a faca, ela começa a ser energizada. E o sistema fala que as condições para a bênção do deus da espada foram atingidas. Mas o sistema avisa que o corpo do protagonista é muito fraco ainda. E o nível do equipamento também. Daí acontece uma supressão para sincronizar com o corpo e com o equipamento atual do protagonista. E o Geomar pensa: peraí, a habilidade já tá ativando? E ele ativa a habilidade no seu nível 1. E o sistema fala que os deuses o abençoem. Até que ele simplesmente sente muita e muita dor, enquanto essa energia passa pela faca e pelo corpo dele. E ele pensa que pode morrer com essa dor. Mas ele sobrevive e se vê num espaço completamente diferente. E ele fica pensando: que merda foi essa que acabou de acontecer? Mas quando ele larga a faca no chão, parece que o universo, a realidade, volta a se reconstruir. E ele pensa: peraí, eu tô de volta? No momento que ele largou a faca, isso tudo aconteceu? Que diabos é isso? Até que ele sente muita dor de cabeça. E o prota pensa que a habilidade dele ativou. Mas por que a bênção fez o mundo inteiro se partir? E por que essa dor é um tipo de efeito colateral? E aparentemente, quando ele usou a bênção de não sentir nenhuma dor, ele ficou só com uma dor muscular no corpo depois. E ele pensa que se toda vez a ativação for assim, ele nunca vai conseguir usar a faca dele. E novamente o alto-falante fala que os novos estudantes têm que se reunir imediatamente. Mas ele fica pensando se ele pode pegar a faca dele de volta. Ele não pode simplesmente deixar uma faca de sashimi aqui no chão, né? Talvez tenha doído só porque foi a primeira vez, talvez?
deve ficar tudo bem, não é? Mas quando ele pega a faca novamente, ele sente muita dor. E na próxima cena a gente tá na área de treinamento. E já tem vários alunos lá, parados, esperando. Tem vários nobres conversando. E a gente vê que tem um cara muito importante lá, o Imperador da Espada. Um herói de 7 estrelas. Siegfried von Nibelung. E falam que ele é o descendente direto de Aron Nibelung. E além disso, ele é o aprendiz do herói lendário. O humano mais poderoso atualmente. Daí os nobres ficam meio intimidados com a presença dele, falam que vão sentar, tal. Até que uma mulher aparece junto do Imperador da Espada. Ela também é uma heroína de 7 estrelas e é a Veneno de Medeia. E pergunta pro Imperador como é que foi nessa última metade do século da vida dele. Ele fala só, Medeia. E ele pergunta, você tá vestido assim numa academia? Por acaso fazer 70 anos é uma desculpa pra falar que você tá ficando maluca? E ela fala que todas as mulheres merecem se sentirem bonitas, não é? E ela fala que consegue fazer ele ficar 10 anos mais novo com a bênção dela se ele quiser. E ele fala que mesmo com ela fazendo 70 anos, parece uma criança ainda. As pessoas devem julgar os outros pelo caráter, e não pela idade, aparentemente. E ela fala que o Sieg está bobinho, como sempre, assim como na última metade do século. E ele chama ela de raposa velha. Mas ela fala que pelo menos os eventos de hoje em dia e as pessoas também estão muito mais legais do que na época deles, não é? E ela pergunta que a neta do Sieg deve ser bem bonita, não é? Só que ele nem responde nada. E o pessoal fala que a partida está prestes a começar. O pessoal vai entrando, se organizando lá, e o nosso prota tá bem isolado. E ele pensa que talvez seja o único que está aqui sozinho. E fala que além de tudo, é um estudante que entrou por admissão especial. E ele se lembra que as pessoas fazem bullying com esse tipo de gente. Até que de repente uma pessoa vai passando e abrindo espaço em todas as pessoas. Enquanto essa garota passa, os meninos ficam admirados com a beleza dela. E o prota fala que sabe quem ela é. Ela estuda aqui também. Ela é Abel von Nibelung, a neta do Imperador da Espada. E ela é a principal heroína do jogo Proteção Divina. A razão pelo qual ele gastou tanto dinheiro naquele jogo. E na próxima cena nos é explicado um pouco sobre uma coisa chamada subespaço. Criada pelo herói lendário Balor Joaquim, é um espaço alternativo da realidade. A dor e a experiência são reais. Mas a pessoa não sofre nada na realidade. Não tem intervenção nenhuma com a realidade. Até assassinato pode acontecer. E o Imperador da Espada pergunta se o treinamento vai acontecer dentro de um subespaço. E a Medeia confirma que sim. E ela fala que a escola vai fazer de um jeito diferente esse ano. Vai ser um tipo de Battle Royale, grupos de 10 pessoas e quem sobreviver ganha. E também não tem nenhuma restrição de equipamento. E o Sieg pergunta se não tem restrição, então o pessoal aqui de Elite pode levar o que quiser lá pra dentro? E a Medeia fala pra ele nem mencionar isso. Parece que a principal coisa que essa academia está se focando hoje em dia é somente o dinheiro. E a Medeia fala que teve muita dor de cabeça com esse novo sistema. E o Sieg pergunta se ela tá falando da admissão especial. Daí o nosso prota tá lá, admirado, falando que ela é realmente incrível. Antes ela via ela 2D, agora que ela tá aqui na frente dela. E ele fala que o pessoal tá lá tentando conversar com ela. E ele fala que se não fosse melhor um pouco do que isso, estaria lá também. A Bel von Nibelung, a personagem principal de Proteção Divina. Em outras palavras, o personagem principal do jogo, que é você que controla, está muito conectado com ela. No fim, pessoas bonitas sempre arrumam um casal, não é? E além do mais, um aluno que nem ele, que entrou por admissão especial, não tá interessado nisso. Ele não vai se envolver com esse tipo de vida escolar. As 3 palavras que ele impôs para sua nova vida são seguro, ordinário e protegido. Fazendo isso, ele vai estudar de boa, conseguir um trabalho de boa e ter uma vida super segura e de boa. E ele pensa, se tornar um herói? Nem chance. Eu toco numa faca e quase morro de dor. E ele pensa que os heróis podem proteger o mundo. Ele só quer ficar confortável. Até que o cristal mágico começa a dizer as regras. O teste dessa vez vai ser um Battle Royale. Dentre as 10 pessoas que conseguirem concluir de cada grupo, a classificação mais alta se chama Estrela e a classificação 2 e 3 de Dragão. Classificação 4 até 7 são Lobo e classificação 8 até 10 são Ordinárias. Com base nesses resultados, eles serão designados para turmas diferentes. Os pontos serão calculados automaticamente e não há limite de tempo. E o prota pensa então que vai ser muito parecido com um jogo. E o objetivo dele é completar isso rápido e não chamar atenção. Depois disso, começa a ativar o dispositivo de ocorrência espacial. E o exame começará agora. De repente, várias sombras começam a tomar toda a arena e o robô continua falando que a bênção do herói esteja com vocês.
E o Prota pensa que vai evitar sacar a arma dele o máximo possível. E na próxima cena a gente vê o final, todo mundo saindo do subespaço, todo ferrado. E o Cristal Mágico vai falando as colocações de todo mundo, de todos os grupos. E o Imperador e a Medeia estão lá assistindo isso. E ela pensa que só nesse lugar aqui está o Sieg, a neta dele, bem como os descendentes de Shang Tsung e Jeogung. Os resultados basicamente foram pré-determinados nesse lugar. E olha só esse tempo, ela fala 7 minutos, é inacreditável. Ela bateu um recorde com uma arma de rank C. E essa arma que essa pessoa estava usando era de alto risco. A pessoa precisa ter muito domínio da própria bênção. E ela fala que esse tipo de gente aí, esses novos jovens, estão agindo como se fossem mais velhos. Embora não esteja no nível da época deles, com certeza essa seleção aqui vai ficar para a história da academia. E o Imperador da Espada fala que é normal para a neta dela, uma descendente da família Nibelung. E ele fala que parece que tá acabando, então ele vai sair dali. E a Medeia fala que realmente não tem ninguém muito pra assistir ali. Mas o Imperador pergunta, ué, tem muita gente ainda, você realmente vai sair? Então tudo bem, vejo você na próxima. E ela fala, aham, até a próxima vida, velhote. Até que de repente, tanto o Imperador quanto a Medeia sentem alguma coisa muito forte. Todo mundo sente isso, na verdade. E a Medeia pergunta se ele sentiu isso, e ele fala que é simplesmente ridículo. E ele fala que essa sensação é muito difícil de sentir. Ele só sentiu pela última vez perto do presidente. Até que de repente eles escutam um barulho muito alto e meio que a fenda do subespaço vai se cortando nos céus. E alguém simplesmente cortou o subespaço. Até que de repente 2 pessoas caem dessa rachadura. Daí o pessoal fica se perguntando, pera aí, acabaram de cair de fora do subespaço? E de repente aquela fenda começa a brilhar muito e uma coisa desce dela muito velozmente, e é uma faca de sashimi. Daí a Medeia começa a chamar o time médico pra resgatar o pessoal que tá ali, e a gente vê que é o nosso Prota que tava caído do lado da faca dele. E a gente vê da perspectiva dele agora, porque ele vê que realmente o resultado já tava decidido, tinha gente de elite ali. Mas infelizmente, por pura má sorte, ele acabou numa partida que valia a vida. E a gente vê que tinha um pessoal massacrando os outros alunos. E ele fala que caiu no grupo dos Gêmeos Malignos. Os 2 irmãos da família de ferro, Mao Jun e Shun Mao. E a gente vê que eles estão surrando e simplesmente acabando com a raça dos outros alunos. Eles têm talento natural, mas além disso são brutais e muito violentos. E o Prota fala que já faz 30 minutos que eles estão batendo nos outros. Mas o Prota não foi afetado e ele pensa, será que eu sou tão fraco que eles nem me notaram? Daí um dos irmãos simplesmente joga um que parece estar morto no chão. Daí ele começa a contar, 1, 2... E pergunta pro irmão dele quantos que ele derrubou. E nesse momento ele simplesmente afunda a cabeça do outro aluno com um chute. Daí o outro irmão reclama que ele pegou 4 e ele só 2. Mas ele fala que não, ele deixou uma pra ela. E a gente vê que ele aponta pra uma garotinha que tava lá toda assustada. E o Prota fica alerta com isso. E o Prota fala que já tava observando ela há um tempo e ela tá em pânico completo. Ela nem vai conseguir lutar de volta. E o irmão mais alto vai se aproximando lentamente e fala que ela faz muito gosto dele. Ele gosta muito de uma pessoa que chore e grite bastante. E o outro irmão fala que mesmo que eles sejam gêmeos, esse mais alto parece um pervertido pra ele. E ele pergunta se deveria começar partindo ela ao meio. Até que o Prota aparece xingando eles de otários e filhos da puta. E ele fala que mesmo que seja um subespaço, não tem por que ir tão longe assim. Eles por acaso são psicopatas? E o Prota percebe, droga, eu fiz isso sem perceber. Daí os 2 irmãos percebem a presença do Prota, porque eles não sabiam que ele tava ali. E eles falam que ele é só mais uma plebezinha nojenta. Admissão especial. E isso deixa eles muito felizes. E o irmão mais alto fala que vai arrancar a cabeça dele rapidinho. E ele fala que vai pagar pelos insultos agora. E o Jeonma fica pensando o que ele faz agora. Será que ele usa a bênção dele? E ele fala que não vai funcionar, a bênção dele funciona só por 30 segundos. Eles ficaram espancando as outras pessoas por 30 minutos. Até que ele se lembra da arma dele, a faca de sashimi. Mas ele fica pensando que quando a bênção dele se manifesta, ele sente muita dor. Ele só queria uma vida ordinária e segura. Metade de um dia se passou e ele falhou nisso. Daí os irmãos ficam se perguntando o que ele tá fazendo agora. E ele lentamente vai tirando a faca de sashimi de dentro da bolsa. E os 2 começam a rir da cara dele, falando que ele só tem uma faquinha. E o mais alto fala que ele é engraçadinho, só que vai matar ele agora. E vai começar esmagando a cabeça dele, que tal? E o Prota fala que essa é uma situação de vida ou morte. E ele só tem 30 segundos aqui. Ele precisa pensar em alguma coisa nesse meio tempo. E ele usa a bênção que remove dor. E logo depois ele ativa a bênção do Deus da Espada. E a bênção que remove
remove dor, neutraliza o efeito da bênção do deus da espada. E o cara fica se perguntando o que ele vai fazer com uma faquinha de cozinha. E ele pensa que se ele não cortar, ele vai morrer. Mas esse corpo enorme e gordo desse cara realmente vai ser cortado por uma faca de sashimi? E ele pensa que não é um peixe, é um humano. Ele nunca cortou um humano. E ele fica se perguntando por que esses gangsters de filme sempre usam faca de sashimi? Será que esse tipo de faca realmente corta pessoas como se fossem peixe? E ele se lembra do mestre dele falando que é claro que não. E o mestre dele falou que nem se Deus empunhasse uma faca dessas conseguiria fazer isso. Mas ele se lembra da outra frase: se você cortar, vai virar pedacinhos. E quando aquele gordão pula pra cima dele, ele nem hesita em fazer um corte com a faca. E usa o corte divino. E simplesmente arranca a mão de um dos irmãos. E ele tava pensando que finalmente vai poder dar a revanche pra esses otários. E a mão do cara, junto com a luva, simplesmente cai muito pesadamente no chão. E a gente se lembra de um flashback dele da vida passada, perguntando pro mestre dele por que gangsters comiam sashimi. Só que o mestre dele arremessa a faca. E o mestre fala: eu já falei pra você me chamar somente de mestre. E por que você se preocupa com isso, hein? E ele explica que o mestre dele era um ex-gangster. Ele perdeu uma das mãos durante uma ação da gangue. E para fazer as pessoas felizes com facas e não tristes, ele abriu um restaurante de sushi. Só que ele tinha capacidades muito boas com facas. Daí o prota pergunta: mas por que nesse tipo de filme todo mundo fica tão fissurado nesse tipo de faca aqui? Será que isso realmente acontece na vida real? E o mestre fala: se você esfaquear alguém com uma faca de cozinha bem larga, a pele dessa pessoa vai se contrair rapidamente. Você acredita que a faca vai sair facilmente? Agora, as facas de sashimi são finas, permitindo que você esfaqueie e recupere ela várias vezes. Daí o prota fala: como assim esfaquear? Você quer dizer cortar, não é? Se dá pra cortar peixes, por que não pessoas? E o mestre fala que o peixe já tá morto, porra! Se estivesse vivo, ele não conseguiria nem cortar um pão. E ele fala que o chefe não deve ter talento, porque no desenho animado... E o chefe pega ele e fala: que desenho animado o quê, porra? E dá um tapão na cabeça dele. Tu acha que a faca funciona assim, ô seu moleque? Começa a bater nas costas dele. E agora, enquanto isso, no presente, a gente vê que o braço do cara simplesmente é cortado, que nem manteiga. Daí ele começa a gritar, a espernear, falando que o bracinho dele foi arrancado, que dói. Daí ele fica com muito medo do prota, falando pra ele ficar longe, e começa a correr pra longe dele. Enquanto isso, o irmão dele só tá chocado com tudo que aconteceu. Enquanto o irmão mais alto tá lá chorando, pedindo pro irmão dele ajudar ele. E quando ele vai gritar mais um pedido de ajuda, a cabeça dele é simplesmente cortada na metade. E o irmão dele, vendo isso, nem tem reação. E no pé dele tava a outra metade da cara do irmão dele, que foi cortada pra fora. Daí ele finalmente tem uma reação, que é começar a gritar. E o prota estava só parado, possesso. E o irmão que ficou vivo pensa: tudo bem, seu irmão não tá morto, isso aqui é um subespaço. Mas de qualquer maneira, quem é esse cara? Ele simplesmente cortou uma cabeça em dois com uma faca. E ele fala que tem que ter muito cuidado com aquela faca. E ele pensa que o irmão dele só perdeu o combate porque foi irresponsável. Daí ele pega o braço do irmão dele que tava caído e rouba a luva dele. Agora ele vai usar as duas. E ele usa a bênção da resolução, que aumenta a defesa dele e aumenta a habilidade de pulo em 200%. Além de aumentar a potência do soco dele. E ele fala que agora tem 3 benefícios ao mesmo tempo. E o cara fala que não importa de onde ele tirou essa faca. Nenhuma arma de rank S consegue penetrar na defesa dele agora. Mas o nosso prota tava lá contando os 30 segundos. Atualmente ele estava em 21. Daí o gordão aproveita a brecha e parte pra cima dele, falando que ele tá sussurrando e não tá prestando atenção no combate. E ele vai morrer agora, porque ele vai esmagar a cabeça dele. Mas o nosso prota continua contando. 7, 6, 5... Enquanto isso, o gordão tá pensando o que diabos aconteceu. Porque ele tá no chão com inúmeras e inúmeras facas no corpo. 3, 2 e... Quando o gordão morre, o tempo acaba. E o sistema avisa que o efeito da bênção da dor acabou. E ele começa a gritar muito enquanto segura a faca. Na próxima cena, o prota vai abrindo os olhos lentamente. E ele pergunta se tá num hospital. E quando ele tenta levantar, ele sente muita dor. Até que uma pessoa passa rapidinho no quarto dele só pra ver se ele acordou e avisa que ele acordou. E depois disso, ele pensa que ele viu um rosto que ele nunca achou que veria. A pessoa que 50 anos atrás dizimou o exército do rei demônio. E a parceira dele que fez tudo acontecer. 2 heróis de 7 estrelas bem na frente dele. O mais forte da humanidade, Siegfried, e a diretora da academia, Medea. E ele fica se perguntando por que essas pessoas estão aqui. Daí o Sieg pergunta qual o nome dele e ele se apresenta como Geomar. E ele vai direto ao ponto nessa conversa aqui.
O que diabos ele fez lá dentro? E ele se lembra da sensação que ele sentiu lá dentro. Obviamente não era ele naquele corpo, não era ele naquele momento. E a gente vê que o Sieg já estava preparado com a espada dele. E o Prota pensa que não é nada bom ser alvo desse homem. E ele fala que mesmo num subespaço, achou que os irmãos estavam exagerando muito. E ele sabe que também exagerou. E ele vai aceitar qualquer punição. Daí o Sieg encara ele e a Medea fala: vamos lá, ô velhote, você vai ficar amedrontando o coitado do moleque? Daí ela senta do ladinho dele e ela fala que foi o Sieg que limpou os meridianos obstruídos dele enquanto ele estava inconsciente. Aparentemente, quanto mais velho se fica, mais teimoso também, não é? E ela fala: ah, garotinho, pelo menos olha pra mim. E ela fala que gosta muito de um tímidozinho. E tanto o Prota quanto o Sieg e o Fred ficam todos envergonhados com o que ela tá fazendo agora. E o Prota fica se perguntando: ué, por que que o mestre da espada fez isso comigo? E não é surpresa que o meu corpo tá muito mais leve do que antes. E ela fala pro Prota também que eles revisaram o vídeo da sala que ele tava. E ela fala que ficou muito emocionada que ele protegeu uma aluna toda desprivilegiada. Um príncipe como ela sempre sonhou. Talvez você seja o meu heróizinho. Daí o imperador fala: Medea. E ela fala: tá bom, ô seu velho. E o imperador fala que só tá avisando pra ela manter a dignidade dela. Mas a Medea disse que tá avisando tudo isso pro Prota pra ele não se preocupar, porque ele não vai ser punido pelo que ele fez. E ela fala que os dois só foram aprovados por conta de um favor da família deles que é muito influente. E ela fala que eles serão retirados da escola em breve. E ele pensa: ah, isso é um alívio, pelo menos eu não vou compartilhar minha vida escolar com aquele tipo de gente. Mas o imperador fala que, pra falar a verdade, eles estão ali para outro motivo. O Geomar se tornou o melhor estudante desse teste. E eles parabenizam ele por isso. E ele pensa: peraí, que? É o quê? Ele só queria uma vida pacífica e segura. Na próxima cena, um pouquinho mais tarde na academia, a gente vê a Medea falando que já fazem 20 anos que ela é diretora dessa academia. Mas essa é a primeira vez que algo assim acontece. E a gente volta pra cena e o Geomar fala que não quer ser o primeiro lugar. Os dois ficam chocados com isso. E a Medea fala: Geomar, por favor, pense de novo. Você entende o que quer dizer ser a estrela da classe? Talvez ele não tenha escutado direito, só que o resultado dele foi determinado pelo teste. E ele fala que ainda assim não quer. E o imperador só encara isso em silêncio. Até que a Medea chama por ele e a gente volta pra cena no presente. E ela pergunta: será que você tá bravo porque o Geomar pegou o lugar da sua netinha? Mas ele fala que é claro que não, seria muito imaturo. E ele fala que não tem nada mais imaturo do que determinar a classificação de alguém só porque ele é influente. A academia escolheu o melhor aluno, então eles simplesmente vão ter que aceitar isso. Era um garoto que não tinha habilidades extremamente excepcionais, não tinha habilidades físicas boas também, além de ter pouca experiência. Mas mesmo assim, por um garoto na juventude dele, e ele se lembra daquele grande corte que ele fez. Os movimentos que ele viu naquele momento que o Geomar fez, incorporaram completamente a noção de habilidade. Aquilo era o pináculo da esgrima. Mas ele viu uma incongruidade nos meridianos do garoto. O corpo dele não estava treinado o suficiente para as habilidades que ele tinha. Parecia que tinha algo guardado dentro dele. Algo que não deveria estar guardado. E ele pensa que mesmo nessa idade, o Imperador da Espada ainda está competitivo. Especialmente quando aquele aluno tem a mesma idade da neta dele. E a Medea fala que ele é muito atraente até, não é? A forma como ele matou os oponentes para salvar uma garota indefesa. Se ela fosse 10 anos mais nova, ou talvez agora até, poderia dar uma chance, não é? Daí ela desvia do assunto e pergunta: o que você tá pensando aí, velhote? Daí o imperador pergunta: como é que os alunos de hoje em dia chamam pessoas como você, hein? E a Medea fala: por que você não usa essa sua cabeça brilhante aí pra pensar então? Do que você acha que as pessoas chamam ladies como eu? E ele simplesmente manda: puta. E ela fica muito puta, bate a xícara na mesa. Só que a próxima cena é com o Prota. E ele tava indo pra classe dele, a classe do lobo. E ele se lembra do porquê ele tá aqui. E a Medea tava falando que ele ia ficar na classe lobo. Mas o Geomar fala: diretora, eu quero ficar na classe tigre, pode ser? E ela fala que é claro que não. O melhor estudante na classe tigre, se o melhor estudante tivesse lá, a escola dela ia perder credibilidade. Ser um tigre não está permitido pra ele. E ela fala que em troca vai manter o segredo dele. E ela pensa que se ele for mandado pra classe tigre, os executivos da academia vão pegar mais ainda no pé dela. E o Prota pensa que a ideia dele era concluir os estudos com segurança em uma classe inferior, em vez de ficar batalhando numa classe de nível superior. Só que essa faixa aqui, classe lobo, tá dentro do previsto ainda. Mas quando ele entra na classe, todo mundo tá olhando pra ele. Mas foi porque ele bateu a porta.
E quando todo mundo vê que ele é de admissão especial, todo mundo simplesmente ignora ele. E ele pensa, o pessoal me ignorou? Se forem pra me ignorar, pelo menos parem de me encarar, não é? E ele pensa que se todo mundo ignorou ele, a diretora manteve o segredo dele. Parece que ele pode ter uma vida tranquila, afinal de contas, não é? Até que enfim uma coisa positiva. Até que a gente vê aquela garota que ele salvou. E ela vem pra agradecer o que ele fez por ela. E ela fala, lá no teste, você se lembra? E ele fala, ah, sim, claro. E ele pensa, por que ela tá usando pronomes tão formais assim na idade dela? E ele fala que não precisa agradecer ele, porque qualquer pessoa faria o que ele fez. E ela fala que não, ela precisava agradecer pelo que ele fez. E o prota pensa que fez aquilo pra se salvar, não pra salvar ela. Agora ele tá se sentindo um pouquinho hipócrita. E ele aproveita pra se apresentar como Kang Geomar. E ela fala que o nome dela é Chloe. E ele fala que é muito bom conhecê-la e que bom que pelo menos um rosto conhecido tá na mesma classe que ela. E ela fala que se sente feliz por isso também. E ele fica pensando, Chloe? Eu não me lembro dessa personagem no jogo. Mas ele fica pensando que os personagens principais são minoria no jogo, então vai ser difícil ele achar vários assim. Talvez ela seja uma personagem extra, que nem ele. Daí o Geomar fala pra Chloe manter aquilo em segredo, sabe? O que ele fez no exame e tal. E ela fala, ah, sim, claro. Mas ela ia pedir alguma coisa pra ele, até que o professor grita pra todo mundo se sentar. E o Geomar fala que é melhor eles conversarem depois, né? E o professor joga o livro na tabuleta dele, fala que todo mundo ali tá de parabéns, e que todos eles foram escolhidos para assumir o legado do bravo antepassado deles, Valor Hoakim. E eles têm que abraçar esse orgulho deles. O nome dele é Lee Won-bin e ele é o instrutor da classe Lobo. E ele fala que como é o primeiro dia, vão começar com alguns exercícios básicos. Todo mundo vai colocar o equipamento e aparecer na área de treinamento em 30 minutos. Daí um dos alunos pergunta o que vai ser. Daí ele fala que vai ser bem simples, sem flexões, sem abdominais, sem agachamentos e correr 10 voltas em volta da área de treinamento. E se mais ninguém tem perguntas, eles podem começar. E o prota pensa, por acaso no final desse treinamento a gente fica careca? Daí ele se aproxima do professor e o professor pergunta o que ele quer. Só que ele chama pelo nome dele, e o Geomar pensa, peraí, ele sabe meu nome? E ele fala que quer fugir desse treinamento e fala que não tá se sentindo muito bem não. Mas o professor fala que como ele é um aluno excelente, essa rotina não vai fazer ele nem suar. E o professor até fala, que tal um exercício da classe estrela pra você hoje, hein? E ele fala que a diretora falou que Geomar deve sempre receber um nível mais difícil do que a classe dele. E ele pensa, aquela maldita velha. Daí o prota fala, não, pensando bem, eu tinha que ir no banheiro. É que eu tava meio apertado, sabe? E o professor fala, é claro, como esperado de um bom aluno que nem você, eu te espero lá, hein? E na próxima cena tá ele lá correndo, só que ele tá mais atrás do que todo mundo, porque ele fala que não aguenta mais, ele não tá sentindo as pernas dele, ele tá praticamente morrendo, e ele fica, 1, 2, até que a Chloe aparece do lado dele e pergunta, você tá bem? Você parece que não tá não. E ele fala, não, eu tô de boa. E ela pergunta, Geomar, quantas voltas você terminou até agora? E ele fala, sei lá, 5 voltas? E ele pergunta quantas ela fez até agora e ela responde que fez 7. E ele fica chocado com isso. Mas a Chloe motiva ele, falando que ele vai conseguir no final. Daí ela sai correndo na frente dele. E ele pensa que aquele maldito teste foi o que ferrou ele. E na próxima cena, no quarto dele, a gente vê que tem várias garrafas de água no chão. E o prota tava terminando de tomar mais uma. E ele pensa que isso aqui é uma merda, ele tá acabado. Uma semana na academia e ele já enfrentou tantos problemas. Daí ele se lembra da primeira vez que ele tava no refeitório. Ele já tava lá na fila pedindo comida, que tava faminto. E pensa, ué, por que tem uma máquina de ticket aqui? A refeição não é gratuita então. E ele fala pra tia da cozinha já ir fazendo a comida dele que ele vai voltar rapidinho com o ticket. Mas quando ele vê o preço... Daí a gente vê um grande cardápio na parede e ele leu que arroz com porco apimentado é 50 mil. E ele fica, meu Deus, por que é tão caro? Então até agora ele só bebeu água, não comeu nada. Daí ele arremessa a garrafa na parede, putaço. Ele tá faminto nesse momento até agora. E ele pensa que os pais deles ofereceram dinheiro, ele deveria ter aceitado. Ele tá sobrevivendo com a água mais barata do campus até agora. E ele fala que também perdeu os jantares complementares. Daí ele se enrola na coberta e pensa que precisa refletir sobre alguma coisa pra esquecer a fome. E ele pensa sobre a bênção dele. E quando ele pensa nisso, o sistema aparece. E o sistema fala que o nível físico dele subiu para 12. E conforme o físico dele aumenta, as restrições da espada são relaxadas. Agora a espada que ele usa pode ser 2 centímetros maior. E ele pensa que isso não é nada demais também. Mas uma coisa valeu a pena. Ele se olha no espelho e ele tá muito mais em forma. E ele fala que parece que esse treino todo não foi perda de tempo. E ele pensa que talvez isso esteja acontecendo porque o mestre da espada liberou os pontos meridianos dele. E ele pensa que nesse ponto a evolução é essencial para ele.
E além do mais, a bênção dele tá evoluindo, ou seja, ele não precisa ficar pra sempre preso numa faca de sashimi. Se ele continuar evoluindo, ele vai poder usar uma espada de verdade, né? Daí ele encara as faquinhas dele e pensa que tava muito receoso de segurar essas facas na cerimônia de entrada. E agora ele segura uma espada mesmo que ele sinta muita dor. Será que esse é o resultado da bênção? Daí o Geomar pensa, por que eu tô orgulhoso de mim mesmo do nada, hein? Até que ele escuta um barulho na porta dele e quando ele vai ver quem é a Chloe. Daí ela tá toda nervosinha, tímida, perguntando se tá interrompendo a pausa dele. Mas ele se pergunta, o que a Chloe tá fazendo aqui? E ele fala que não tá interrompendo nada, ele só tava um pouco deitado. E pergunta como é que ela tá também. E ela fala que não vê ele há uma semana aparecendo na cafeteria. E ela pergunta se ele tá se sentindo bem. E ele fala que só não come refeições preparadas por outras pessoas. Só isso. Mas na verdade ele adora, ele tá com muita fome. E ela fala que entendeu e ele fala, não se preocupa comigo, tá, Chloe? Daí ela fala, toda tímida, que gostaria de chamar ele, se não for incomodar, pra tomar um suprimento junto, sabe? E ele fala, então vambora. É isso que você tá sugerindo? Então eu vou com você. E ele fala que é decentemente bom em cozinhar, sabia? Daí ela vai correndo atrás dele com ele todo felizinho que finalmente vai comer. E ele pergunta onde fica o dormitório dela já. E na próxima cena, de noite, a gente vê que a Chloe termina de comer o que ele fez e ela fala que tava delicioso. E ele fala que se sente muito honrado de ouvir isso. E ela fala que ele fez essa comida muito deliciosa muito rápido. E ela fala que nunca tinha cozinhado peixe, nunca tinha sentido esse sabor que ele fez. E ele fala que vai checar a geladeira. Mas ele fala que ela realmente gosta de peixe, hein? E ela fala que sim, porque nasceu e morava no litoral. E ele fala que isso é excelente, porque preparar peixe é a especialidade dele. E o Prota pensa que finalmente vai conseguir fazer alguma coisa boa que ele faz sem as mãos dele doerem. E ele fala que vai relembrar um pouquinho cortando um sashimi. Só que o grande problema é a bênção dele. Ele vai pegar uma faca de cozinha e vai ativar, não vai? Daí ele pergunta se ela tem uma faca maior do que essa. E ele fala que todas as espadas que ele usa em combate se parecem com essa aqui. Então, até que ela chama a atenção dele e mostra uma katana enorme. E ela fala, será que isso aqui serve? E ele fala que tá de boa. Ele vai usar a faca de cozinha mesmo. Ele pensa que é mais fácil usar a bênção da dor e finalizar isso aqui em 30 segundos. E ele pensa que na vida passada, ele foi chamado do melhor espadachim do país. Então, ele acha que consegue. E ele ativa a bênção do deus da espada. E na próxima cena já tava tudo devorado. E ele fala que levou somente 21 segundos. Ele desescamou o peixe, cortou seus ossos, removeu as vísceras e filetou a carne. E ele fala que isso aqui foi uma obra de arte. Ele acha que ainda tem o jeito, hein? E ela pergunta como que ele ficou tão bom em cozinhar assim. E ele fala que já trabalhou num restaurante. Mas ela pergunta o que significa trabalho de meio período. E ele fala, ah, você não sabe o que significa? Desculpa. E o Prota pensa que parece que não é coisa desse mundo não. Parece que é só diferença social mesmo. E ele fala que de qualquer maneira, ela ter gostado da comida que ele fez deixa ele muito lisonjeado. E ela fala que como ele cozinhou, ela vai lavar a louça. E ele fala, beleza, pode ser então. Daí ele olha pra lua e começa a cantarolar. E pensa que como ele tá com a barriga cheia, não conseguiu evitar a cantoria. Até que de repente a gente ouve um prato quebrando. E a Chloe tá lá pedindo desculpas, quebrando tudo. E o Prota pensa, ah é, você é rica. Provavelmente nunca teve que lavar louça, né? Na sua idade eu já tinha feito tanto isso. Até que de repente, de uma das prateleiras da Chloe, um livro cai. E a gente vê que parece ser um diário. Tem umas escritas, um desenho. E o Prota se pergunta, é o diário dela? E ele fala que a letra dela é bem fofinha, tem uns adesivos por aí, e fala que deveria colocar isso no lugar, não é? Daí ele para pra ver uma página e fala que ela é bem gentil e fofinha, na verdade. Daí ele fala que vai dar mais uma olhadinha, por que não? Até que chega numa página que fala sobre ele. E tá escrito, eu te amo, 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 umas 80 vezes. E ele vendo isso fica, meu Deus, agora ferrou. E a gente escuta mais um prato quebrando porque a Chloe se virou. E ela pergunta se ele tá valendo o diário dela. E na próxima cena é explicado que os heróis são respeitados por matarem demônios. E isso aumenta ainda mais quando eles ganham uma reputação global. Mas, em nome disso, algumas facções abusam dos fracos só por ter autoridade. E para punir esse tipo de gente, uma família tinha que liderar nessa área. E essa família preferia trabalhar nas sombras. E o nome da família é o Auditório de Cilícia. Uma família que cuida desse tipo de assassino, trabalhando nas sombras. Aqueles que nascem na família Auditório de Cilícia têm o seu mental exprimido até a última gota desde a juventude. As emoções não podem aparecer de jeito nenhum, são restritas. E todos entram num treinamento extremamente severo. E a gente vê uma cena dela observando esse treinamento horrível. E na próxima, ela segurando uma katana. Todas essas pessoas são feitas para serem máquinas de assassinatos. Muitos jovens, as garotas já acendem o sangue nas palmas de suas mãos.
E a gente vê a cena do avô falando com a Chloe auditório de Cilícia. Ela não deve subestimar as habilidades dela como assassina. Ela ouviu essas palavras muitas vezes até aceitar que isso é quem ela é, conscientemente. E o treinamento distorceu completamente a natureza dela, fazendo uma grande sombra no seu coração. Então, a identidade dela se desgastou, deixando apenas alguns traços de emoção. E nessa idade, a Chloe entrou na academia. Esse lugar, a Academia Joaquim, onde os alunos eram colocados em salas de aula de acordo com a sua aptidão, embora o talento do aluno seja incrível, os membros da família Auditório que prosperam nas sombras foram designados para a classe comum por decreto de sua própria família. Esse foi o acordo entre a família e a academia. Ela precisava se manter indetectável. Só que durante os 3 anos de infância, a família já eliminava completamente a liberdade de todo indivíduo nascido lá. Então a Chloe aceitou seu destino, uma assassina, e não protestou. No final, nada iria alterar isso. Ou foi o que ela pensou, até conhecer um garoto. E ela se lembra da cena do Geomar xingando aqueles otários, chamando eles de psicopatas e indo salvar ela. No subespaço não é pra você sentir que você vai morrer, não é uma experiência de morte de verdade. Mas a Chloe sentiu isso, mesmo que o destino dela já estivesse predestinado para isso, para matar. Há muito tempo ela já havia desistido de lutas sem significado. Ela foi treinada para fazer isso, para matar só quem deveria. No final, nada vai mudar isso, é o destino. Mas é claro que algo poderia acontecer para surpreender ela. Uma luz do sol que poderia penetrar naquelas nuvens nebulosas da vida dela. Uma sensação que queimou de dentro pra fora. Uma espada usada voluntariamente, diferente da dela. Uma espada de autodefesa. Uma espada usada pela sua própria honra. Então, naquele momento, ela se lembrou de que uma vez ela escondeu um livro que ela gostou muito debaixo do travesseiro dela. Era um conto sobre uma princesa e um príncipe que salvava ela. Então, ele achou o príncipe dela. Aquela narrativa se mostrou diante dos olhos da garota. O peito dela ficou apertado, o coração começou a bater mais forte. E sem que ela quisesse, esses sentimentos saíram à tona. Ela sentiu que isso era o amor. E na próxima cena a gente volta pro presente com o nosso prota encarando ela, que tava com um olhar maligno. E ele tava lá meio sem graça, mas ficou em silêncio. E ele pensou que nesse momento ele tava ferrado. Como que ele ia sair dessa situação agora? É a primeira vez que ele enfrenta esse tipo de coisa. Na adolescência dele, ninguém gostava dele. Ele deveria ter percebido isso, óbvio, ela tava alimentando ele. Daí ele fala: Chloe, hoje a noite tá linda, não é? Você já viu a lua? Você me fez uma pessoa muito feliz, me dando comida e tal. Só que eu acho que é hora de eu partir, sabe? Eu te vejo amanhã. Daí ela pergunta se ele viu. E ele olha pro diário e fala: ah, esse livro aqui? Ah, deve ser o livro que você usa pra estudar, certo? Só que ela fala: o diário. E o prota pensa: ai, por acaso ela tem olho nas costas, como é que ela viu? E ela parou de falar toda formal agora. E o prota pensa que ela virou uma pessoa completamente diferente agora. E ele fala: eu vi, quer dizer, eu não vi. Não, eu não vi nada. Quer dizer, tá, eu vi. E ela vai desembainhando a katana dela. E o prota pensa: o quê? Do nada assim? E ele pensa que pular da janela não é uma opção. Ele tá no 4º andar. Ele vai ser esmagado quando cair. O único jeito de sair é pela porta. Ele tem um grande problema agora. Ele tá preso. E ela vai lentamente arrastando a katana na direção dele. E o prota pensa que ela realmente tá indo pra matar ele. E ele pensa: talvez ela não esteja se sentindo bem. Ele tem um pouco de conhecimento sobre isso. Uma pupila que não tá se mexendo e os olhos dela parecem opacos. Ela com certeza é uma yandere. Antes ela tava toda animadinha, agora tá assim. Nem ferrando que ela é uma daquelas yandere de anime que tem dupla personalidade. E ele pensa que gerenciar esse tipo de pessoa já é muito difícil. Mas quando a pessoa tem transtorno de dupla personalidade, então aí que ferra. E o Geomar pensa que o que provocou isso foi o diário. E ele pensa que se for assim, ela vai perseguir ele até ele morrer. Pra garantir a segurança dele no futuro, ele tem que tomar iniciativa hoje. E ele pensa que a aura dela é muito pior que daqueles gordões lá que ele enfrentou. E o Geomar pensa que essa academia tá ficando cada vez mais difícil. E ele pensa que precisa sair dessa situação. Ele usou somente 21 segundos da bênção da dor. Ou seja, ele ainda tem 9 segundos. E a faca de sashimi ainda tá ali. Mas ele não vai conseguir pegar ela, tá muito perto da Chloe. Mas a Chloe já tava se preparando. E o prota pega a primeira coisa que ele vê, que é um estilete. E quando ela parte pra cima com a katana, ele pega o estilete e fala que tem que terminar com aquilo agora. E ele pensa que aquela lâmina é muito pequenininha. E o sistema avisa que esse tipo de exercício aumenta a resiliência mental.
As palavras e ações dele ganharam intimidação temporariamente, e a bênção do Deus da Espada foi ativada. Que os deuses estejam com você, Geomar. E os dois se confrontam, um com uma katana e o outro com um estilete. E ele fala que a Chloe tem um longo cabelo, não é? Talvez ela tenha que cortar um pouquinho. E a gente vê somente os cortes sendo feitos no ar. Na próxima cena a gente vê a Chloe na cama dela e ela vai se levantando, perguntando onde é que tá o Geomar. E se pergunta pra onde que ele foi, hein? E ela pensa que a última lembrança que ele tem, ela tava olhando pra ele e ele tava observando a lua. E ela se pergunta, cadê a katana dela? Só que ela vê que tá ali e pensa, ufa. E ela fala que praticamente perde a consciência sempre que pega uma katana. E nas lembranças dela, o avô fala pra ela não se preocupar quando esse tipo de coisa acontecer. Ela não deveria negar o talento dela como assassina. Ela sempre se esquece de um assassinato. Daí ela coloca a cara no travesseiro e fala, Chloe, sou idiota. Por que você foi desmaiar logo naquela hora? Daí ela fica toda quentinha, toda timidazinha pensando no Geomar. E ela pensa que talvez tenha dito algo de errado antes de perder a memória. Daí ela vê que o estilete dela tá no chão e se pergunta, ué, por que isso aqui tá aqui? Até que ela percebe que o cabelo dela tá curto. Ele usou o estilete pra cortar o cabelo dela. E ainda por cima ele pegou todo o cabelo e colocou na lixeira. E ela pensa que o Geomar realmente é muito gentil. E ela vai escrever isso no diário dela antes de esquecer. E ela escreve novamente que ama muito o Geomar. Na próxima cena a gente vê ele do lado de fora vomitando. E ele pensa que de algum jeito conseguiu sair daquela situação. Ele conseguiu usar somente 5 segundos da bênção dele. E ele pensa que vai vomitar de novo e desse jeito toda a janta que ele comeu vai embora. E depois de vomitar bastante, ele vai descansar num banquinho. E ele fala que vomitou tudo e agora tá com fome de novo. E ele fica pensando quem exatamente é a Chloe. Porque a esgrima dela estava perfeita. Ela foi pra cima dele com a intenção de só cortar o coração dele de uma vez. E isso é uma técnica no qual somente assassinos são formidáveis. Se ele tivesse sido pego de baixa guarda, ele estaria morto agora. E quando ele pensou que a vida dele estava em ameaça, ele instintivamente mirou no pescoço dela. Felizmente, o estilete era muito curto. Então, ela cortou só o cabelo dela. Daí o Geomar pensa que limpou a sujeira, então não deve ter problemas mais tarde, né? Ele acha. Parece que manter a paz nesse lugar aqui não é tão fácil, né? Aparentemente, ser ordinário é muito mais difícil. E ele pensa que pela primeira vez, quando veio pra essa desgraça de jogo, não tinha nenhuma ambição. E somente utilizando uma faca de sashimi, ele atingiu o pináculo da esgrima. Isso não é fácil de imaginar nem na mente mais fértil, mas é o que dizem, né? Toda pessoa sabe fazer alguma coisa, além dele ter uma bênção milagrosa. A proteção divina é o nome do jogo, então o protagonista também tem uma bênção. Além da bênção do valor Joaquim, o herói lendário, se o Geomar bem se lembra, foi uma das bênçãos lendárias do jogo. Só que o conteúdo da bênção é muito simples: salvar o mundo dos perigos do rei demônio. Só que o protagonista tem uma espada lendária chamada de Ferida. Só que uma espada é conhecida por escolher o seu mestre. E enquanto isso, o Geomar só consegue usar uma faca de sashimi. E ele pensa que precisa se controlar nesse momento. Ele pensa que nada daqui é real, são só personagens, nada é real. Ele até se esqueceu da sua meta que ele tinha. Mas ele para pra pensar, será que existe uma pessoa tão ordinária assim nesse mundo? E o Geomar pensa que já desistiu de saber quem é personagem principal e quem não é. Mas, pelo menos agora, ele sabe como se virar nesse jogo. Já faz uma semana desde que ele está estudando na academia. E baseado na história do jogo, nesse momento, o protagonista estaria recebendo sua bênção agora, atrasado para fazer o registro. Parece que nesse momento é que a história está progredindo. O Geomar sabe a história geral, mas não sabe o que acontece no final. E é claro, saber desse tipo de coisa é só um adicional. Não importa o que aconteça, ele vai seguir a história principal. Ele vai perder todo tipo de vantagem, atalho que ele tiver. E pelo que o Geomar se lembra, o jogo começa a ficar mais sombrio no segundo semestre do terceiro ano. Tribos demoníacas e esse tipo de coisa. Todas elas perseguindo o protagonista, fazendo a academia ter de tomar uma ação contra os demônios. E isso escala bastante, e no final aconteceu uma guerra entre os humanos e os demônios. E como resultado, o jogo virou um clichê. E ele se lembra na vida passada de pensar que virada abrupta foi essa na história do nada. Ele estava tendo uma vida escolar tranquila, assim como ele queria naquele jogo. Só que de repente tudo começou a se deteriorar. E depois disso, ele deletou o jogo. Mas só de pensar que uma guerra vai acontecer nesse mundo, será que ele vai morrer nessa guerra? Não, ele não quer que isso aconteça. Ele ainda tem 3 anos para se preparar. Nesse momento, ele precisa de um objetivo mais realista. Ele precisa ficar mais forte para conseguir sobreviver. E o Geomar pensa que a grande maioria das histórias tem um final feliz, não é? Então ele acha que não vai se dar muito mal, não. Ele só precisa da força para proteger a si mesmo, para não morrer durante a guerra. Só que ele vai treinar
treinar o mais discretamente possível. Se ele ficar aparecendo demais, talvez ele tenha que participar da guerra na linha de frente. E ele precisa evitar isso a todo custo. Além disso, ele tem que restringir o uso dele da bênção do Deus da Espada. Isso porque ele fica muito poderoso, mas o estresse que acontece no corpo dele não vale a pena. Daí ele fica analisando a tela do sistema, contando sobre a habilidade dele. E ele pensa, por que tem tanto conteúdo novo diferente do jogo aqui, hein? Corpo, mente e equipamento aparecem no jogo. Mas o que é isso? Assimilação? E o que são esses 3 pontos de interrogação que ele tá vendo? Até que ele aperta na tela do sistema e ele avisa que as condições não foram atendidas ainda para o Geomar conseguir acessar isso. Mas ele fala que isso não é importante agora. Até porque outro questionamento apareceu sobre esse tal presente que ele recebeu. Mas além disso, ele precisa de treinamento físico e uma nova arma. Além do fato de que ele só consegue usar a bênção da dor dele por 30 segundos. Ele precisa treinar com uma espada que não atenda aos requisitos da habilidade do Deus da Espada. Felizmente, vai ter uma prática de extermínio de monstros no mês que vem. E a recompensa disso é a Murasame, uma arma de rank B. Se ele conseguir usar ela bem, é o suficiente para a graduação dele. E ele espera que aquela espada não funcione para a bênção dele. Até que ele fica refletindo e pensa que tem muito mais para ele fazer do que ele pensava, não é? Até que alguém chama a atenção dele e é a neta do Imperador da Espada, que fala que aquele lugar ali é dela. E ela parecia estar suada de uma caminhada. Daí ela encara o Prota encara ela, daí ele chega um pouquinho pro lado, e ela pergunta se ele não poderia ir um pouquinho mais pro lado, não? Aí ele vai indo e pensa, a Bel, não é? Ele nem deveria ter encarado ela dessa maneira. Daí a Bel fala que ele não precisa sair não, só ir um pouquinho pro lado. E o Geomar pensa, como assim o lugar dela? É só um banco público. Mas o fato é que ele precisa cortar todas as conexões com a heroína do jogo. E a gente vê que ela tava tentando se refrescar, e o Prota dá uma olhadinha, fica meio constrangido, e fala que a aparência de todas as heroínas do jogo são pra cativar a atenção. E ele pensa que ela é realmente muito bonita. Só que de repente a Abel fala que esse aqui é o melhor lugar pra olhar as estrelas. E o Prota pensa, droga, ela começou um assunto. E ele fica se perguntando, essa é realmente a Abel que eu conheço? A neta do Imperador da Espada? E ele se pergunta por que ela começou uma conversa com um cara pobre que nem ele. Daí do nada ela pergunta se a arma principal dele é uma espada. E ele pergunta como que ela sabe. E ela fala que foi o avô dela que ensinou isso pra ela. Um espadachim tem um olhar sempre muito específico. Daí ela oferece a espada dela e fala, e aí, você quer testar? E ele fala que não tá muito interessado não. E ele fica se perguntando, será que ela tá bem, hein? E ele fala que não tá muito acostumado com isso, será que é realmente a mesma personagem? Daí a Abel pergunta, você sabe quem eu sou? E o Geomar pensa, ela deve estar perguntando porque me achou meio suspeito, não é? E ele pensa que não existe ninguém nessa escola que não conheça ela. E ele fala que conhece mais ou menos. E ela fala que não conhece ele. E o Geomar se pergunta, mas qual o ponto dessa conversa? E ela fala que isso é um pouco clichê. Ele conhece ela, mas ela não conhece ele. Daí o Prota pergunta se ele deveria dar o nome dele pra toda pessoa que ele acabou de conhecer. E ela fala que nunca se sabe, né? Ele pode até ser um espião do Rei Demônio que ela não vai saber. Pode ser um infiltrado como aluno. Até porque o que explicaria ele estar aqui de noite sozinho sentado nesse banco? E o Prota pensa, parando pra pensar. Daí ele pergunta, então por que você tá aqui? E ela fala que é porque tava treinando, obviamente. E ele fala que também tava, ué. E ela pergunta, que tipo de exercício? E ele fala, respiração. Daí ele repara nas feridas que ela tem na mão e ela fica meio envergonhada e esconde as mãos. Mas ele fala que ela é realmente muito diligente. E ela fala, é claro, ela tem que ser. Ninguém sabe o fardo de fazer parte da família Nibelung. Pessoas dessa família precisam ser perfeitas o tempo todo. Não podem demonstrar fraqueza em nenhum momento. E ela pergunta, você sabe que eu não sou a melhor estudante esse ano, não é? Essa foi a primeira vez que ela perdeu pra alguém. Mas ele sabia disso? Mas falando isso, ela não fica triste, ela dá um sorrisinho. E ela fala que isso é um alívio pra ela. Mas ela também ficou curiosa pra saber quem derrotou ela. Ela realmente queria saber quem foi que derrotou ela. Pra poder esmagar essa pessoa da próxima. Daí o Prota, ouvindo isso, quase vomita de novo. E ele pergunta, precisa ir longe assim? E ela responde que é questão de orgulho, pô. Ela falou que perguntou pro avô dela, só que ele não quis falar, não. Ela não pode viver como uma segundo lugar sem saber pelo menos quem é o primeiro. Até que ela percebe que tá falando isso pra uma pessoa que ela nem conhece. E o Geomar pergunta, então por que você tá me falando isso? E ela fala que é porque ele parece ser fraco. Não tenha misericórdia pelos fortes e seja bom com os fracos. Esse é o lema da família dela. E ela fala que todo mundo da classe dela é muito bom, então ela não tem amigos. E o Prota pensa, então é por isso que o protagonista do jogo odeia ela. Daí ela se estica e fala que vai voltar pro quarto dela então. Daí ela vai se virando, só que ela fica puta e fala, e aí, você vai falar seu nome ou não vai? E o Geomar fala que não tá muito afim não. E na próxima cena, no dia seguinte, na sala de aula, o Prota pensa que a vida escolar dele ficou um pouco mais calma nesses últimos dias.
A Chloe fez outros amigos na classe rapidamente, então ele fica fingindo que tá ocupado e evita olhar diretamente pra ela. E quando as novas amigas da Chloe viram que ele era de admissão especial, ficaram zoando ele. Só que ele não se importa nem um pouquinho com isso. Além do mais, ele não era o único especial dessa classe. E essas pessoas também evitam interagir muito. E agora, parando pra pensar, definitivamente estar numa classe mais baixa foi muito melhor pra ele. Porque é nesse exato momento da história do jogo que as classes Estrela e Dragões estão fazendo alianças. Ou melhor, facções. E o Geomar, mesmo não estando em nenhuma dessas duas classes, está se sentindo com preguiça, só de pensar. Mas ele pensa que pelo menos agora tá comendo. E a diretora que deu pra ele um cartão ilimitado porque ele foi o melhor aluno. Esse é o cartão de membro da faculdade. Ele não conseguiu expressar a gratidão dele pra diretora ainda porque não encontrou ela depois daquilo. E desse momento em diante ele passou a gostar muito da diretora. E ele pensa que merece, pô, ele tá cumprindo tudo que deve como um aluno. E mesmo assim não tá impactando muito no cenário da academia. Agora é só passar os próximos 3 anos dessa mesma maneira. E assim, ele vai conseguir o futuro que ele quer. Na próxima cena, durante a aula do professor, ele explica que 700 anos atrás, durante a primeira guerra entre humanos e demônios, o herói Joaquim Baller, que sentiu a necessidade de criar heróis para as próximas gerações, fundou uma academia com seus 7 discípulos. E o professor fala que essa matéria vai cair na prova, então é melhor eles se familiarizarem logo. E o prota pensa que ele sabe mais ou menos dessa história. O herói e fundador da academia, Joaquim Baller. Por 20 anos, ele lutou contra os demônios, contra o comandante do primeiro exército demoníaco, e também mão direita do rei demônio, Lycan. Ele lutou e saiu vitorioso dessa batalha. E a gente vê uma cena de 2 raios de luz se cruzando. E é dito que, porém, nessa batalha, Joaquim perdeu um dos braços e não pôde mais participar da batalha contra o demônio. E então todo o lugar foi recheado de gritos e sangue. Isso por conta da vitória incerta contra os demônios. E então, os humanos e os demônios alcançaram uma trégua no meio da primeira guerra entre humanos e demônios. E o herói Joaquim fundou a Academia Joaquim. Isso para cuidar das futuras gerações. E o professor explica que assim, a primeira guerra entre humanos e demônios levou ao estabelecimento do Tratado de Não Agressão entre as duas partes. E isso conduziu 700 anos de paz. Daí o pessoal fica se perguntando se vai ter uma guerra no século XXI, mas ninguém tá preocupado com isso não. E o prota pensa sobre esses 700 anos de paz. Mas o Geomar é o único que sabe que o início da primeira rachadura na dita paz não está longe. É natural que todo mundo esteja acostumado com essa serenidade. E a gente vê na próxima cena ele conversando com a Medeia. E ele gostaria muito de contar pra ela o que vai acontecer. Mas ele não sabe as consequências disso. Embora isso, ela não esconde o fato de que quer sair da diretoria da escola o mais rápido possível. E o Geomar explica que ela foi a primeira a sentir o cheiro da anormalidade, graças à bênção dela, o poeta. Mas ela também foi a primeira dos 7 heróis que se colocou em risco para proteger os estudantes. E o Geomar fala que não jogou muito o jogo, mas ele viu um spoiler da história. Ela foi a primeira heroína a ser sacrificada pelo rei demônio. E então, ele se deparou com a morte dela. E agora, no presente, ele fica ponderando se fala ou não pra ela. E voltando pro presente, o professor fala que por hoje é tudo e que eles estudem bastante pra prova. Até que a gente vê que tem uma comoção lá na frente, o pessoal tá se reunindo e o Geomar fica se perguntando o que tá acontecendo. Até que ele percebe que dia é hoje, dia 5 de maio, é hoje o dia. Aquela pessoa está vindo para a classe. E o prota pensa, se minha memória não estiver falhando, dia 5 de maio é o dia que ele chega. O personagem principal desse mundo, Leon Van Reinhardt. E logo logo, os 700 anos de paz vão ser quebrados. E o prota pensa que a cara desse bastardo é uma desgraça mesmo, né? Porque todas as garotas se apaixonam por ele. E se fosse um jogo pra adultos, com certeza alguém já teria matado o Leon. Mas o prota fica pensando, pensamentos positivos. E ele pensa que até as outras personagens femininas principais do jogo foram feitas pra ele. Rachel Demiura, a Santa da Lança. Saki Ryozo, a filha do Mestre do Arco. E também, é claro, a Belle von Nibelung, a neta do Imperador da Espada. Todas elas fazem parte do grupo do protagonista. É meio irritante, mas o Leon é o protagonista desse jogo. Então tudo vai acontecer em volta dele a partir de agora.
E ele pensa que estar perto desse cara, na mesma academia que ele, é tipo um alistamento involuntário. E essa seria a segunda vez que ele se alistaria, olha. E o Geomar pensa que até o Joaquim só conseguiu selar o primeiro comandante do inferno. O quão forte deve ser o rei demoníaco. O protagonista não vai perder não, né? Isso seria insano. Até que de repente o Leon dá uma olhadinha pra ele e dá um sorrisinho. Daí ele fica meio sem reação, mas fala que tudo bem, isso aqui é só um jogo, então o protagonista vai cuidar de tudo, não é problema meu. Mas ele fala que o rosto do Leon é bem convincente, né? É quase inspirador. Ele quase foi convencido a lutar contra demônios agora. Até que de repente alguém chama ele. Só que na próxima cena, de noite, no campo de treinamento, a gente vê o Prota treinando com uma espada mais longa e ele pensa que deu certo, uma espada muito longa não ativa a bênção dele porque ela tá fraca ainda. E ele fala que pelo menos precisa saber o básico de um espadachim, né? E a gente tem um flashback porque aquela pessoa que tava chamando ele era a Chloe. E ela pergunta se fez alguma coisa de mal pra ele. E ele gostaria muito de falar que ela quase arrancou a cabeça dele. Mas ele não quer trazer essa infelicidade agora. Mas ele só fala que não aconteceu nada não, ele só tá meio ocupado. E ela fala que isso é um alívio, mas enquanto isso o Geomar tá pensando quem é essa garota. Mesmo inconsciente, a espada dela quase atravessou ele. Parece que ela tem um instinto assassino dentro dela. A aura assassina dela é enorme. E ele pensa que ela com certeza é mais perigosa do que aqueles gordões do início. Mas nesse momento ela pergunta pro Prota se ele não vai fazer nada de noite, se ele quer jantar junto de novo. Daí ela fala que quer realmente cuidar dele, quer dizer, ela quer cozinhar pra ele. Ela não é tão boa assim, mas quer tentar pra ele. E o Prota pensa, jantar, é? E se lembra que ela quase matou ele da outra vez. Só que o olhar dela era tão fofinho, pedindo muito pra ele aceitar. E ele pensa que vai até se sentir mal se negar esse pedido. Mas ele fala que se aceitar esse pedido aí, ele pode acordar amanhã dentro de um freezer. Mas ele fala, Chloe, ao invés de jantar, você pode me fazer um favor? E ele fala que tem uma coisa que só ela pode fazer por ele. E ela pensa, só eu? E o que seria isso? E ele pede pra ela ensinar esgrima pra ele. E no presente ele pensa que já precisava de um instrutor nisso há muito tempo. E essa é uma desculpa muito boa, até porque a Chloe é muito poderosa. E ele lembra que na noite passada ele assistiu um vídeo chamado Como Sobreviver a uma Yandere. E vamos ver se funciona, né? Ela aparece toda arrumadinha, perguntando se ele já tinha chegado. Mas o Prota nem tinha percebido que ela já tava ali. E ela fala que chegou mais 6h30. Mas ele fala, ué, não era pra gente se encontrar às 8? Daí ele começa a encarar ela. E ela fica timidazinha e pergunta se ela tá estranha com essa roupa. Mas ele fala, não, é claro que não. Mas o Prota tava pensando numa coisa que ele não conseguia ver antes por conta do uniforme dela. Mas ela tem muitos músculos debaixo daquela roupa. E ele pensa que hoje ela tá bem fofinha até. Mas ele vai entregando uma espada de madeira pra ela. E ela fica se perguntando, ué, a gente não vai usar espada de verdade? E o Geomar pensa, como assim? Ela acha que a gente vai usar espada de verdade pra treinar? E ele fala, a gente vai só treinar, tá? Calma, não precisa usar uma espada de verdade. Daí ela fica toda sem graça. Aí ela fala de um jeito bem estranho, que ele é muito legal. E o Prota já tava se preparando com as suas lições de como lidar com uma Yandere. E quando ela para pra testar a espada, sai uma rajada enorme. E o Prota se pergunta o quão forte ela é, até o ar tá tremendo perto dela. E ele pensa que ele tá muito fraquinho, mas pelo menos a bênção dele não ativou. E ele abre o sistema só pra verificar de novo, mas o comprimento da espada é muito grande pra ele ainda. A habilidade dele não suporta esse tipo de lâmina. Mas o Prota analisa e se pergunta se as bênçãos são assim mesmo. Tudo bem que todo mundo tem experiência e aumenta o nível da sua própria bênção com experiência. Só que a bênção dele tem efeitos adicionais. Será que isso é normal? Mas ele fica pensando que vai ter que descobrir depois o que é isso. Daí a Chloe fica meio preocupada, vendo que ele tá refletindo bastante ali. Mas ele se desculpa e pensa que parece que só ele consegue ver a janela de sistema. Ele parece um maluco quando ele abre e fica olhando e tocando no nada. Daí ele pede encarecidamente pra Chloe ir facinho com ele, porque é a primeira vez dele praticando. E ela fala que beleza, vai de boa. E ele pergunta se finalmente podem começar o treinamento. E ele pensa que na vida passada dele, tudo que ele aprendeu foi através de experiência prática. É ver para crer. Para realmente dominar alguma coisa, você não pode simplesmente dar um pouco de si mesmo. Você tem que estar disposto a sacrificar tudo por aquilo. E essa é a razão pelo qual Geomar se adaptou tão bem à academia. Foi por conta desse treinamento. E enquanto a Chloe se prepara, ele pensa que isso foi desde a juventude dele. Ele pensa que a palma da mão dele tá suando e a postura parece um pouco estranha. Mas o golpe final sempre deve acertar o oponente. E a Chloe já parte pra cima dele sem nem cerimônia. E ele pensa que ela veio pra cima muito de repente.
repente. E ela já quase acertou o pescoço dele, mas ele consegue se esquivar com muita dificuldade. E ele pensa que ela falou que ia pegar leve ainda. E na hora que ela muda a pegada dela, o prota consegue somente levantar a espada esse tempo todo. Só que ele tá com muita dificuldade fazendo isso. Mas ele pensa que finalmente conseguiu a postura, só que a Chloe já tinha pulado e tava em cima dele. E ele pensa que ela continua muito rápida. Mas ele se pergunta por que ela recuou aquela hora. E eles batem as espadas, só que a dela é tão poderosa que racha a espada de treinamento do prota. E ela continua muito rapidamente batendo e batendo e batendo nele. E ele pensa que os ataques dela são muito pesados. E ele já tá quase no limite de bloquear aquilo tudo. Ele precisa de uma oportunidade, uma abertura para um contra-ataque. Só que a espada dele é simplesmente partida ao meio. Daí parece que a Chloe volta um pouco ao normal e pede desculpas. Ela tentou ser o mais gentil que ela pôde, só que ela quebrou a espada dele. Só que o prota ficou parado e ela fica se perguntando o que tá acontecendo com ele. Até que ela percebe e fica chocada. Isso porque a espada dele quebrou, ou seja, ficou menor. E a bênção do deus da espada ativou. E o sistema avisa que a espada dele foi danificada. E que o nível de humanidade do Geomar está caindo. E ele ativa a bênção do deus da espada. E o sistema avisa que isso que tá acontecendo é por conta de um erro. E o supressor de força acabou ajustando a personalidade do alvo, no caso, o Geomar. Até que de repente a gente vê um tipo de simulador da vida passada dele. E ele fica se perguntando, eu tô de volta na cozinha? E ele vê que tem um peixe na tábua esperando por ele. Daí ele vai escolher com o que cortar. Um cutelo não pode ser, ele não é apropriado pra isso e dá erro. Uma katana, muito menos, ele não vai cortar um peixe com uma katana. Ah, mas achou a arma perfeita, uma faca de sashimi. E ele pensa que isso é muito estranho, mas tudo bem, ele vai cortar o peixe. É só deixar que tudo aconteça como deve ser. E a gente vê que ele tá sendo controlado como se fosse uma marionete, fazendo tudo como deveria ser. E o sistema avisa que a personalidade do protagonista foi alterada para maligno. A Chloe fica perguntando se tá tudo bem com ele, só que ele fica se mexendo como se fosse um zumbi, até que parte pra cima dela muito velozmente. Ela até consegue fazer um bloqueio, mas o ataque foi tão pesado que ela tropeçou e o prota arremessa ela pra longe. E ela se bate contra uma parede e cospe sangue, e fica falando que ele tá completamente diferente de antes. E quando ele tenta fincar a espada nela, ela consegue desviar. E a gente vê que o Geomar tá completamente descontrolado. E ela pensa que só um ataque que levou dele e ela mal consegue se mexer. E ela fica se perguntando o que aconteceu com ele. Ela não sabe por que de repente ele ficou assim, mas tem que terminar o treinamento. E ela pede pra parar o treinamento e tal, só que ela não percebeu que ele não tá mais ouvindo. E ele parte pra cima e ela pensa que não vai conseguir desviar desse ataque. E ela fica pedindo pra ele retomar os sentidos dele. Enquanto ele tá indo pra finalizar ela grita o nome dele e ele volta pra aquela simulação e se pergunta o que tá acontecendo. Ué, o peixe que eu tô tentando cortar tá vivo? E esse peixe representa a Chloe, que tá gritando o nome dele. E ele fica se perguntando, por que o peixe tá gritando Geomar? Até que ele olha o reflexo na faca e ele pensa, é verdade, eu agora sou o Kang Geomar. E ele se pergunta onde é que ele tá? Até que ele se depara com a visão da Chloe pedindo pra ele parar. E o prota simplesmente arremessa a espada antes de atingir ela. Até que ela percebe que ele finalmente retomou os sentidos. E fala que é melhor parar por hoje, né? Daí ela pergunta se tá tudo bem com ele e ele só agradece pelo treinamento e vai indo embora. Na próxima cena, um pouco mais tarde, a gente vê a Chloe andando e se perguntando o que aconteceu lá. Foi o mesmo sentimento que ele sentiu quando ele matou aqueles dois irmãos na cerimônia de entrada. Aquelas são as capacidades reais do Geomar e ele é peculiarmente poderoso. E ela sabe que aquilo que ele usou não foi uma técnica. Foi puro instinto. Mesmo que inconscientemente ele tenha ativado a bênção dele, ela nem sequer conseguia batalhar contra ele. Ele simplesmente dizimou ela com metade de uma espada de madeira. E ela pensa que sabia que ele era forte, mas não assim. Até que uma pessoa chama por ela, falando que ela parece feliz hoje. E o nome dele é Nox Aditori, da família Aditori, a mesma dela. E ele tá no 2º ano classe Tigre. E ela reconhece seu irmão mais velho. E ele pergunta se ela entrou na academia pra ficar se envolvendo com plebezinha. Mas ela pede pra não falar assim do Geomar. E ele fala, então o nome dele é Geomar, não é? Então ele vai manter um olho nesse tal de Geomar aí. Mas ela simplesmente se vira e fala que se todos da Aditori vierem, ninguém vai conseguir matar o Geomar. E o Nox fica se perguntando quando ela vai embora, Geomar, não é? E na próxima cena, agora na cabeça do Geomar, ele pensa que tem que esclarecer algumas coisas. O poder que foi dado pra ele tá longe de ser uma bênção. É como se fosse uma maldição. E ele simplesmente não pode confiar na bênção do Deus da Espada. Então, ele procurou novas armas.
Mas ainda assim esse poder correu atrás dele e tomou controle do corpo dele, como se esse deus da espada achasse que os esforços dele foram uma piada. Ele não sentiu dor durante aquele momento, sentiu prazer, um prazer corrupto, intoxicado. Aquela bênção estava brincando com ele como uma marionete numa corda, sussurrando palavras doces no ouvido dele. Cortar, matar, destruir. E então, ele desistiu do corpo dele. Mas os gritos indiscerníveis da Chloe gritaram o nome dele repetidas vezes, até que ele se reconheceu como Geomar. Com esse grito dela, o mundo fragmentado se tornou inteiro novamente. E então, ele jogou aquela espada de madeira que parecia estar grudada na carne, nos ossos dele, porque instintivamente ele pensou que essa seria a melhor decisão. A Yandere, que tentou matar ele há pouco tempo atrás, Chloe, foi a garota que tirou ele da consciência fraca. Ele ficou meio chateado que a espada quebrou, mas até que enfim, ele sentiu gratidão. E então ele saiu da sala rapidamente, antes que a bênção ativasse novamente. Mas será que ele realmente vai conseguir controlar essa bênção da próxima vez? Esse presente, que parece mais uma maldição, pegou a vida dele como pagamento. Um presente, entre aspas, que ele vai ter que lidar pelo resto da vida. Ele não quer isso. Ele só queria uma vida normal. Ele pensou que poderia simplesmente cuidar das pequenas coisas conforme elas apareciam. Mas ele acabou de perceber que tem algo dentro dele. É uma coisa que consome o sentido e a razão dentro dele. Não é uma bênção, é uma maldição que quer consumir ele por inteiro. Uma habilidade que nunca deveria ter sido dada. E a próxima cena já é 3 dias depois. A gente vê a classe do lobo, daí a gente vê a Chloe conversando com alguém, só que ela tá meio desanimada, porque ela fica se perguntando onde é que tá o Geomar. E ela pensa que nem consegue entrar em contato com ele, porque não pegou o número dele ou qualquer coisa. Por que ela não perguntou isso antes, hein? Ela até foi pro dormitório dele, bateu na porta, mas ele só respondia com gemidos de dor. E ela tava com medo de que ele odiasse ela se ela continuasse batendo. Então foi embora. Ela gosta de observar ele de longe, quando ele tava perdido em pensamentos, com o queixo apoiado na mão. Ela nem sabe quantas vezes olhou secretamente pra ele em um único dia. E ela teve muito cuidado falando com ele, pra ele não achar que ela é chata. No começo, ela sentiu atraída por ele porque ele arriscou a vida por ela. Mas talvez tenha sido só uma desculpa pra gostar dele. Até porque ela tá sentindo muita falta dele. E na manhã seguinte, que tá bem nublada, a gente vê o professor puto mandando todo mundo calar a boca e fica perguntando se todo mundo tá ali nessa escola prestigiada só pra ficar fazendo showzinho. Como é dia de chuva, eles não vão treinar e vão ficar por aqui mesmo. Mas o professor também tá preocupado com o Geomar, que não tem aparecido. Mas ele pensa que provavelmente o seu aluno favorito tem uma razão pra isso. Então, ele vai aguardar pacientemente, assim como um bom educador. Até que alguém abre a porta e o professor fica impressionado que tem alguém entrando só agora e fica puto e briga. Mas até que ele percebe que é o Geomar. E ele tá com o olhar morto. Ele simplesmente não parece ter vida no seu olhar. A Chloe se levanta perguntando por ele, mas ele simplesmente pede desculpas ao professor por ter se atrasado. Daí o professor fala que tá tudo bem, só ele sentar no lugar dele. Daí o pessoal fica se perguntando se ele sempre teve essa aura dele aí. E pra um estudante de admissão especial, ele parece muito amedrontador. E a sala fica num clima muito estranho. Daí na próxima cena, no intervalo, todo mundo tá saindo pra comer. Daí a Chloe vai falar com o Geomar e ela pergunta se tá tudo bem, o que aconteceu, mas ele fala que não foi nada demais não. Só que ela fala que ele faltou várias vezes e pensou que alguma coisa tinha acontecido com ele. E ela pergunta se foi por conta do duelo que eles tiveram, mas ele fala que só tava um pouco doente, só isso. E agradece pela preocupação. Daí ela fica toda envergonhadinha e ela fala que se for somente isso, tá muito aliviada. Mas o Prota pensa que ela não acreditou nisso, e é justo. E ele explica que nos últimos 3 dias passou por algo semelhante a sintomas extremos de abstinência, até ficar mentalmente exausto. Ele não conseguia nem sair do quarto pra comer nada. Ele só conseguia ficar na cama rezando pra que essas convulsões parassem. Ele sofreu com dores ainda piores do que antes. Muito piores do que o preço de usar uma arma quebrada. Mas essa não foi a única coisa que aconteceu. Quando ele se olhou no espelho, a aparência até parecia a mesma, só que o rosto dele estava fundo e alguns fios de cabelo haviam ficado brancos. Essa foi a punição de um deus. E o Prota pensa que a Chloe parece se sentir culpada com isso. Bom, considerando tudo o que aconteceu, faz até sentido, mas é melhor ele deixar isso pra trás. Daí o Prota fala: "E que tal aquele jantar que você me convidou da outra vez? Será que tá de pé ainda?" E ela fica toda envergonhadinha, perguntando se é verdade que ele quer jantar com ela. E ele fala que sim, quer experimentar a comida dela. E ela fica toda animadinha, começa a pular, fala que é claro, ela vai dar o melhor dela. E o Prota pensa que ela parece gostar muito disso. E ela fala que vai fazer tudo o que ele quiser comer hoje. E pergunta o que ele gostaria. E ele fala que gostaria de comer peixe de novo. E ele fala que da última vez ele vomitou tudo. Além do mais, o peixe é muito caro nesse lugar. Até que de repente ele sente alguma coisa. Ele sente alguma coisa se aproximando. E tanto ele quanto a Chloe olham.
E era o irmão dela, o Nox, que tava exalando essa aura assassina. E o Prota percebe que a Chloe ficou muito chocada com isso. E pergunta se ela sabe quem ele é. Até que os dois se encaram. O Jeomar se aproxima dele e fala que se ele quiser falar alguma coisa com ele, é só falar. Não precisa ficar encarando ele. Mas o Nox estava com um olhar assassino. E o Prota pensa, o que há com esses olhos dele, hein? Mas a Chloe entra na frente falando pro Jeomar não conversar com esse cara. E fica perguntando por que o irmão dela apareceu. E o Prota pensa que a atitude dela mudou completamente na presença do irmão. A voz dela tá tremendo um pouco, parece que ela tá com medo de algo. E o Nox pergunta pra Chloe se ela realmente quebrou a regra da família por esse garoto, porque ele não parece muita coisa não. E ela fala que sendo dessa família ou não tem mais nada pra tratar com eles. Mas ele fala que não tem como ela lavar esse sangue das mãos dela. Uma Auditore, sempre uma Auditore. E o Prota fica se perguntando que tipo de drama é esse, que história trágica é essa que tá acontecendo na frente dele. É como se ela fosse uma rebelde de uma história de um livro de uma época vitoriana. Mas o Nox simplesmente fala pra Chloe largar de ser besta e voltar pra família. Mas ela grita muito alto, falando pra não falar assim do Jeomar. Ele pensa que ela exagerou um pouquinho. Meu Deus, ela pode moderar um pouco nesse grito? Mas ele se pergunta de repente, peraí, Auditore? Ele acabou de se lembrar desse nome. Especializados em infiltração e assassinato. São um grupo das sombras que aparecem na metade do jogo. Falando de família pra família, eles são muito pequenos. Mas eles são especializados somente em assassinato. Todos eles da Auditore são ridiculamente fortes, pois são treinados desde a infância. E eles são máquinas de matar. Então se a Chloe é dos Auditore, meu Deus do céu, que tipo de situação ele se meteu aqui, hein? Parece que o tipo de expressão do Nox faz mais sentido para um assassino, não é? Aquela expressão que ele tá usando, que não tem hesitação nenhuma em matar. E ele sabe que os Auditore só matam para manter a ordem. Eles não simplesmente ficam matando quando necessário, tem que ser justificado. Até que de repente ele percebe que a Chloe tá muito estranha. Ela tá mordendo os lábios e ele pensa que talvez ela queira viver uma vida normal também. Mas assim como a bênção dele, ela tem uma maldição. Uma maldição que impede ela de viver como ela quer. Ela foi destinada a essa vida sem emoções de uma assassina. E ele pensa que é muito azar dela. Ele não é um herói. Ele não pode salvar ela, sei lá. Mas ele se pergunta o que ele tá fazendo ali. E ele vai dar o primeiro passo. Fazer o quê, né? Ele é uma boa pessoa. Até porque uma pessoa que não salva uma vida, não salva o mundo. E ele passa na frente e fala que ele vai conversar com o Nox. Não se preocupa, Chloe. Será que ele consegue salvar a vida de somente uma garota? E ele pensa que a bênção dele com certeza é uma maldição. Mas também ele não vai deixar de aproveitar. Ele tentou escapar da bênção dele, mas ele não conseguiu. Nos desenhos sempre falam que não tem paraíso para quem fica correndo dos próprios problemas. E isso é verdade. Ele não pode correr dos seus próprios problemas. Ele vai andar na direção deles e ele vai dar o primeiro passo agora. O nome dele é Jeomar, que significa espada demoníaca. E ele simplesmente fala pro Nox seguir ele, que agora ele vai cortar ele todinho. Mas ele pensa que alguém que tem esse nome usa uma faca. E enquanto isso, na sala dos professores, o professor tá pensando o que aconteceu com Jeomar. A expressão dele mudou completamente. Até que outra professora chega, pergunta o que aconteceu, ele tá pensando tanto que parece que ele vai ficar careca de vez agora. E ele fala, por favor, não fale sobre a minha calvície, ok? Até que ele recebe uma ligação importante, estão informando pra ele alguma coisa, e a professora tá lá no fundo pensando que ele começou calvo e depois fez esse corte, até que ficou bonitinho. Mas o problema é que tá tendo alguma coisa dentro de um subespaço, e ele fica se perguntando quem que requeriu um subespaço do nada. E informam pra ele que quem pediu isso foi o Jeomar, e o oponente dele é o Nox Auditore. E o professor fica chocado com isso. E é isso dessa obra por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do like, de se inscrever no canal. Já batemos 300k, meu Deus, muito obrigado. E quem comentar sashimi vai receber um coraçãozinho no comentário. Vejo vocês na próxima. Falou!